O princípio da boa-fé é um dos princípios fundamentais do direito privado brasileiro, e sua função principal é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas mais diversas relações obrigacionais. Possui duas facetas, a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Nesta semana veio à tona a corrupção do Ministério da Educação envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A Polícia Federal prendeu na quarta-feira, 22 de junho de 2022, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e outras 4 pessoas. Ribeiro é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do MEC. Eles são investigados por atuar informalmente junto a prefeitos para a liberação, por meio de concessão de propina, de recursos do Ministério da Educação. Os outros 2 presos são Helder Bartolomeu, ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, e Luciano Freitas Mussi, ex-assessor de Milton Ribeiro no Ministério da Educação. Diante desta informação tivemos acesso aos autos do processo em que identificamos a declaração do ex-candidato a prefeito por 2 vezes em Piracicaba e derrotado nas urnas José Edivaldo Brito do partido Avante, que na última eleição se apresentou como um defensor ferrenho contra a corrupção. 2 situações ficaram nebulosas nestas investigações da Polícia Federal. Como alguém que combate a corrupção entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei municipal que exige ficha limpa para os cargos comissionados da administração pública municipal em todas as suas esferas de governo, junto ao Poder Executivo e Legislativo. Edivaldo Brito assinou procuração a um advogado para perpetrar banalidade jurídica prontamente rechaçada pela Justiça Estadual. A questão referente à constitucionalidade da Lei Municipal 8865/2018, conhecida como Lei da Ficha Limpa Municipal. Assim, precisamos entender o princípio da boa-fé usado maliciosamente como tentativa de justificativa de seus atos injustificáveis em depoimento para a Polícia Federal e Controladoria Geral da União por Brito. Vejamos o depoimento. 104. Essa informação quanto à passagem emitida também consta no documento pelas próprias companhias aéreas Azul, vide Doc SEI número 2.376.865, página 5, e Latam, vide Doc SEI 2376850, em planilha formato Excel, conferindo-se o localizador e a data da viagem. 105. De acordo com o Sr. José Edivaldo Brito, além de solicitar a emissão de passagens para sua comitiva particular, o pastor Arilton pleiteou R$100 mil para auxílio a obras missionárias desenvolvidas pela sua igreja. 106. Visando colaborar com as ações filantrópicas, acreditando, da boa-fé do pastor, contou com a solidariedade de um amigo, o Sr. Danilo Felipe, grifo nosso, que realizou 3 transferências bancárias a pessoas ligadas ao religioso, totalizando R$67 mil, conforme comprovante anexo. Sim, princípio da boa-fé, um velho conhecido dos advogados, estudantes e operadores do direito, mas que nem sempre é aplicado com maestria. Talvez você iria parar essa leitura por aqui, achando que já manja sobre o princípio da boa-fé e que não precisa desse conteúdo. Por favor, amigo leitor, jamais subestime o conhecimento. Quem se destaca no meio da manada é quem tem humildade para se aprimorar todos os dias. Então, vem comigo. Toda vez em que o direito do seu cliente se deparar com uma lacuna na lei ou com o conflito entre normas jurídicas ou técnicas de interpretação diferentes, saber manejar a aplicação dos princípios com propriedade pode ser o fiel da balança, para garantir o sucesso do seu trabalho. Com origens no direito romano, o princípio da boa-fé, a rigor, é um dos princípios fundamentais do direito privado brasileiro, e sua função principal é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas mais diversas relações obrigacionais. Código Civil de 2002 reflete o sentido mais relevante do princípio da boa-fé para a prática da advocacia atual. Isso porque é essa faceta que direciona a conduta das partes. No diploma civil vigente, a boa-fé como princípio está consolidada no artigo 422, seção I do capítulo, Disposições Gerais, do título 5º dos contratos em geral. Ou seja, passa a valer para todo e qualquer tipo de contrato tácito ou expresso. Vejamos que José Edivaldo Brito fez parte integrante de um contrato com o pastor Milton Ribeiro em um encontro no Hotel Grand Bitar em Brasília programado para essa finalidade, ou seja, criar um grupo para realizar gabinete itinerante ao MEC e encontros regionais de prefeitos. Vantagens prováveis, financeiras e políticas, em tese.
Por esse contexto, mesmo que se trate de contrato tácito com manipulação de recursos financeiros em proporções milionárias para suposta doação a uma instituição beneficente desconhecida, seria uma falácia em tentar driblar, aí sim, a boa-fé do povo piracicabano. Também no âmbito do crime de corrupção temos duas facetas, corruptos e corruptores. Sempre que se discute a corrupção, não custa lembrar que, se existe um agente público que se corrompe, existe alguém que oferece a oportunidade para a corrupção. Os corruptores são aqueles que pagam propina aos agentes públicos para que seus interesses sejam atendidos pelo Estado. Empresários que oferecem dinheiro para ter vantagens em licitações, ou ainda financiam, por meio de Caixa 2, campanhas eleitorais para que os candidatos, uma vez eleitos, defendam os interesses desses financiadores. Não podemos adentrar no fator psicológico e da intenção da prática de um ato criminoso, porém podemos analisar as entrelinhas das declarações pessoais para alcançar suas reais intenções. Essa é a função da advocacia, entender o momento jurídico. Este texto não é um libelo acusatório, mas um dispositivo para a reflexão dos leitores entenderem como analisar um caso que hoje projeta Piracicaba no cenário nacional de forma pejorativa e humilhante. Em uma definição que se aplica no caso em comento, depoimento do Sr. José Edivaldo Brito, pode-se dizer que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Referimos-nos à questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio. José Osmir Bertazzoni, jornalista, advogado.